aqui, né? Esse noivo, sabemos que o noivo não atrasa. Então, temos uma preparação. E essa preparação se faz urgente nesse momento? Ou pode ser de maneira, vamos devagar, amanhã eu vou lá na live do irmão Roberto. Se der, eu vou, se der. Ou tem que ter uma urgência nisso? Como é que é, meu irmão? Fica à vontade. A Aleluia. preparação. Bom, eu quero fazer uma pergunta para Querilardo Machia. Uma pergunta na minha simplicidade, na minha modéstia. A pergunta é o seguinte: você é noiva ou você é convidada? Porque numa festa, irmão Regi, existe vários personagens. E nessa festa que nós estamos falando de núpcia, existe o protagonista, mas existe também os convidados desse cerimonial. Então, a minha pergunta é direta para mim e para cada um ouvinte em tempo real e para os demais que possivelmente possam assistir essa querela. A minha pergunta é o seguinte: você é noiva ou você é convidado? Porque são duas coisas distintas. Se eu sou convidado, basta eu apenas me apresentar no meio da multidão. Mas se eu sou a noiva, as características de uma noiva é totalmente diferente do convidado. Concorda comigo, irmão Régio? Porque a noiva, ela é apresentável. A noiva, ela, se é que eu posso usar essa terminologia, ela rouba a cena. Ela é o centro das atenções, diferente do convidado. Eu posso estar até arrumado. Eu posso estar até na festa, mas eu não sou a noiva. Eu sou um convidado. Estou na festa, irmão Roberto, estou. Mas não é a noiva. E aqui nós estamos falando da noiva, que precisa urgentemente entender que ela, a cada dia da sua vida, ela precisa se preocupar com seus adornos, com a sua vestidura, para que ela possa estar bem apresentada ao noivo que já está pronto há muito tempo. E Alcha, nos seus ensinamentos, nos seus discipulados, para os seus alunos, para os seus discípulos, você fala do jeito que você quiser, mas eu gosto de usar muito essa terminologia aluno, porque aluno é aquele que aprende do seu mestre. Aluno é aquele que recebe a aprovação do seu mestre, não é assim, irmãos? Mas não está errado você também falar discípulo, porque discípulo é aquele que é discipulado para ser aquilo que o mestre está ensinando. E Alcha, na sua modéstia e nos seus ensinamentos, ele, em várias passagens, ele ensina o aval do verdadeiro aluno, a aprovação da noiva, ele dá pista de quem é noiva, irmão Gilsomar. Ele dá pista de quem é noiva e de quem apenas é convidado. Eu vou ler aqui uma referência, para não ficar apenas na minha fala, no livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8, no verso 19, 20 e 21. E Alcha contou uma historinha que eu consigo entender isso de boa. Que historinha é essa, irmão Roberto? Ele vai dizer no verso de número 19 do capítulo 8 de Lucas o seguinte: então, a mãe e os irmãos de Alcha vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiam aproximar-se. Poxa, peraí, ô irmão Regi, você é o meu filho, eu sou o seu pai, e venho falar contigo, mas eu não consigo me aproximar de você, irmão Regi. Uma coisa está errada. Não, eu sou o pai do irmão Regi, eu sou a mãe do irmão Regi, mas não consigo, irmão Gilsomar, me aproximar. Eu mesmo caminho
minha carteirada de pai, eu mesmo com a minha carteirada de mãe, eu mesmo com a minha carteirada de irmão, eu não consigo me aproximar do filho, do irmão mais velho. Por quê, irmão Roberto? O texto, ele explica direitinho. E aí a gente tem uma ideia de quem é noiva e de quem é convidado. Entretanto, não conseguiam se aproximar dele, pois grande era a multidão à sua frente. Então, nem mãe, nem pai, nem irmão, estou conjecturando, ninguém podia se aproximar, porque era grande a multidão que o impedia, essas pessoas, a se aproximar de Alcha. Então, alguém lá do meio da multidão, certa pessoa, comunicou a Alcha: tua mãe, teus irmãos estão lá fora, desejam te ver. Estavam aonde, irmãos? Estavam aonde? Estavam aonde? Era íntimo de Alcha? Então, basta ser apenas íntimo. Oh, nas minhas súplicas religiosas, nos meus prolícitos, ou prositéritos, ou... Mas estavam aonde, irmão Roberto? Estavam lá fora. E certa pessoa gritava: tem uma galera lá fora que é muito próximo de você. É nascido no mesmo reduto, faz parte do mesmo contexto familiar. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Iau e a praticam. Dá para identificar a noiva agora? Dá para identificar a noiva agora dos convidados? A noiva é quem ouve e pratica. Não apenas se envolve num contexto religioso, num contexto rituais, num contexto de religiosidade. Irmãos, eu não tenho dificuldade de entender que o evangelho é uma coisa mais simples do mundo. Resumindo, se você quer ser noiva de Alcha verdadeiramente reconhecido pelo reino espiritual, você sempre opte a fazer as coisas certas. Doa quem doer. Ainda que você saia prejudicado no cenário segundo o contexto dos homens, mas sempre opte a fazer as coisas certas e corretas. Você está dentro do contexto da verdadeira noiva do Machia. É por isso que o casamento ainda não se concretizou, porque tem muitos no meio de nós mesmos procedemos muitas das vezes com as nossas crendices, com as nossas verdades, que muitas das vezes são mentira para o nosso Abba Pai, com as nossas condutas, com os nossos achômetros, com as nossas teologias, com as nossas falácias, mas muitas das vezes não colocamos em prática aquilo que a palavra nos oriente. Então, não adianta conhecer o Machia, não adianta apenas conhecer o nome de Iau, não adianta saber que o Ruach Kadosh faz todas as coisas e prepara todas as coisas, mas se nós não temos esse desejo verdadeiramente de nos tornarmos noiva, porque tem muita gente que já se contentou em apenas ser convidado. Tem muitas pessoas no meio de nós que apenas já se contentaram em ser apenas convidado. Estão no meio da multidão, veem os milagres, veem as curas, veem as palavras proféticas, ouvem os ensinamentos,
mas ainda não se tornaram a verdadeira noiva do Mashiach. E enquanto esse número não for concretizado dentro da essência, dentro da pureza, dentro do selo da aprovação, dentro daquilo que Al já preparou desde a fundação, esse casamento não acontece. Por isso que gera essa expectativa de ano após anos, meses após meses, datas após datas, e muitas pessoas estão presas nisso e não se preocupam em verdadeiramente se transformar em noiva, porque já se acomodaram, já se conformaram em ser apenas convidado. E convidado, ele só tem um papel de estar lá. Mas a noiva, depois de todo o cerimonial, ela é retirada daquele recinto. Ela vai para a núpcia. Ela vai para aquilo que as Escrituras dizem que já está preparado, irmão Regis. E os convidados, irmão Roberto, vão continuar ali. Vão continuar ali. Porque a noiva, na verdade, ela já não está naquele recinto. Ela foi tirada. Então, a minha pergunta hoje, para finalizar minha fala aqui, qual é a minha preocupação? É verdadeiramente me tornar uma noiva? Ou será que eu me contentei? Ou estou satisfeito apenas com o convite desse casamento? Precisamos entender isso, porque o texto das Escrituras nos mostra aqui numa passagem profética de Yahusha. Então a mãe e os irmãos de Yahusha vieram para falar com ele. Vieram para falar. Vieram, irmão. Eles vieram para falar. Vieram para falar. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Yahusha: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aonde estavam? Fora. Fora. E desejavam te ver. Não basta só desejo. Não basta só querer. Tem que ser aguerrido. Yahusha falou que para entrar no reino tem que fazer o quê? Se esmerilhar. Yahusha falou que, se for o caso, perder a própria vida. Aqueles que perder a sua vida por amor a mim e amor o meu evangelho, ganhá-la-á. É uma troca, irmãos. É um lançar-se, é um doar-se. Não é crendice, não é religiosidade, não é barganha, não é negócio. É a vida eterna que está em jogo. É o reino que está em jogo. Bota isso na sua cachola. Aprende isso de uma certa forma. É a vida eterna. É o reino que está em jogo. Não é os bens materiais, não é o favor da cura, não é o favor do milagre, não é o favor da longevidade, não é o favor da casa própria, não é o favor do carro zero. Isso é tudo religiosidade, tudo mentira desse sistema falido religioso. A Escritura vai dizer que nós não temos mais a mente do mundo, mas precisamos nos esforçar a ter a mente de Yahusha. Yahusha sempre avisou os seus seguidores: e não ajuntei para vós, não se apegue, não se amoldeie. O Ruach Kadosh usou o apóstolo Shaolo em carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, e não se amoldeie, Roberto, ao sistema deste mundo, mas antes busque, Roberto, busque os membros da Querrilá, a renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual é a boa e a perfeita vontade de Yahweh na sua vida. Eu não quero ser convidado, eu quero ser a noiva. Eu não quero apenas estar no casamento, eu quero estar no altar, irmão Regis. Eu não quero apenas falar: Roberto está lá fora, mas está lá fora. Mas ele tinha que estar aqui, não é lá fora. E Yahusha deixou bem claro. Contudo, ele replicou: minha mãe, meus irmãos, são aqueles
Ainda bem que ele botou aqueles no plural, não botou aquele. Aqueles que ouvem a palavra do meu Abba Pai, de Ial, e a praticam. Fico por aqui, irmão Gilsomar. Obrigado pela fala, obrigado pela participação desses verdades e mentiras. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Ial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Ial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Ial e Ialcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Ial. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.